marido, né? Canta aqui, irmão. Enquanto o pessoal entra, a gente vai cantar uma música pra inspirar a gente nesse momento, hein, gente? Quem conhece, canta com a gente de casa. Ei! Né, Giovana? Canta aqui. Quando eu for a tua bênção, me seguirá. Quando eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente me encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a ponta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Sejam bem-vindos à nossa live! Enquanto vocês vão entrando, a gente está cantando essa música pra gente se inspirando. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Gruda aqui, gruda aqui. Sou abençoado, yeah. Olá, pessoal! Olá, galera! Gente, a gente tá tão feliz! Além da gente ter feito mais de 100 downloads, né? Em 24 horas, agora a gente já quase bateu... 200, galera. A gente tá batendo 200 em 48 horas. Que legal! A gente espera ajudar Show. muito vocês. E eu imprimi o e-book. Ai, ele ficou tão fofinho, gente, impresso. Tão bacana. E ele já tá todo riscado, ó. Já tá todo riscado. A gente vai conversar bastante sobre ele com vocês, né? Uhum. A gente quer fazer uma coisa bem prática, tá, pessoal? Bem prática mesmo, como que a gente aplica isso na nossa vida, de forma bem didática mesmo, coisas que funcionaram com a gente, que funcionam. A gente já ensinou algumas pessoas sobre isso e também funcionou na vida delas. Então a gente tá vindo falar com autoridade, né? Vamos ver. Ué. Pessoal, sejam então todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live é para falar sobre o nosso e-book, né, que a gente disponibilizou desde quarta-feira. Sexta-feira, não foi? Sexta, não, quinta. Foi quinta. Quinta-feira, galera. Ah, é? A gente se perde com o tempo aí, com o negócio da quarentena, né? A gente nem sabe que dia é hoje, mas vamos lá. Então, não sei se deu tempo de todo mundo ler. Não sei se todos já baixaram, mas, pô, se não baixou, galera, tá perdendo tempo. É gratuito. Vai lá no perfil da Marcinha, tá lá, gratuito, é só botar o seu e-mail lá que você vai receber imediatamente seu e-book. E tá uma leitura bem gostosinha, assim, bem leve, bem resumida. E hoje a gente vai aprofundar em alguns pontos para ajudar vocês, tá bom? Bora começar. Antes a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Ó, eu tô vendo aqui que tem uma galerinha que acompanhou a gente desde a época do namoro. Os amigos nossos, a Letícia. Oi, amiga! Tem uma galerinha aqui que conhece a gente, ó, que vai lembrar da nossa história quando a gente contar aqui, né? Uhum. Vai testemunhar de que é verdade. Onde tudo começou, vamos lá. Onde tudo começou. Vamos começar onde tudo começou, vamos lá. Fala aí, Marcinha, como começou a nossa história? A gente, nós nos conhecemos na igreja, né? Servindo na igreja. E aí eu vou fazer bem rapidinho pra gente pular logo pra parte prática do plano, tá bom? E a gente começou a namorar, e aí chegou certo momento, a gente viu que era um namoro sério pra casar. E aí o Felipe me pediu em casamento, não foi? A gente ficou o quê? 2 anos noivos? 3. 3 anos noivos.
Sendo que o último ano já foi preparando mesmo para casar, já, né, organizando tudo. Só que, pessoal, nessa época a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, assim, a gente decidiu casar assim que o Felipe se formou. Nessa época eu trabalhava com pintura, né, tinha o meu negócio próprio, assim. Eu tava recém-formada, né? Recém-formado, assim. Não sei, gente, eu não sei como é que a família dela deixou isso, não sei. Quando eu falei com o pai dela, sei lá, eu acho que ele ia num cara de visão, acho que ele ia num cara de Amarcena também. Não, e a gente tava assim, a gente queria estar junto, a gente já tinha decidido de que queria casar, de que a gente queria construir nossa família. A gente já conversava muito durante o namoro sobre vida financeira, criação de filho, todas essas coisas, né? Quando a gente tem Deus na nossa vida, Deus vai organizando tudo para esse momento. Então, no nosso namoro, a gente fez aquela lavagem de roupa suja antes de casar mesmo, né? Então, a gente já casou já sabendo. E quando a gente casou, a gente era muito pobrinho, né? A gente era muito... Olha, gente, A gente casou com o que tinha, assim, pra viver, né? O que tinha na conta o que era disponível, assim, era o dinheiro contadinho. Tanto que, assim, pra gente casar, a gente teve que reduzir o nosso padrão de vida muito, assim, pra gente poder estar junto. Porque se a gente quisesse manter o mesmo, sair de casa com o mesmo padrão pra casar, a gente ia demorar. Ia casar daqui eu ia ter que enrolar a Marcinha um tempão, né? Pois é, mas a gente queria estar junto, a gente queria construir as coisas juntas, entendeu? Então, assim, o Felipe se formou, a gente, nossa, praticamente pouco mais do salário mínimo, né? A gente casou e vambora. E na época que a gente tava noivo, a minha avó tinha um apartamento em São Cristóvão. Tem gente aí que foi lá e que conhece essa história. Em São Cristóvão, um apartamento bem pequenininho, 4 andares, antigo pra caramba, né? Numa rua horrorosa. Não, pra quem não conhece São Cristóvão, gente... É um bairro industrial, um bairro né? industrial. Ele já foi bairro imperial. Só que a gente não morava naquela parte nobre lá da Quinta da Boa Vista, que é mais bonitinha, não. A gente morava lá pra dentro, assim, num lugar bem, né, bem... No final de semana, que o pessoal saía, que não tinha emprego... Não era nada residencial, assim, era bem industrial, era bem sujo até, né, assim, de encardido, de obra, dessas coisas assim. E a gente reduziu muito o nosso padrão de vida pra gente poder casar e construir as coisas juntos. E a gente foi morar lá, né, a primeira vez que minha sogra foi lá, tadinha, ela ficou assim, meu Deus, eles vão morar aqui. Mas lá era um lugar que a gente não ia pagar aluguel. A minha avó tinha deixado pra gente morar lá, sem pagar aluguel, sem nada. O condomínio era super barato, né? Era muito baratinho, até porque não tinha nada, né? No prédio. E as contas eram baratas, isso aí tudo ficava barato, cabia no nosso orçamento. E a gente, vambora, né? A gente tá começando a vida profissional. Ele estudando pra caramba, ele tinha acabado de passar no concurso público pra Itaguaí, gente. Itaguaí, no interior do Rio, e era no interior do interior de Itaguaí. Ele trabalhava lá 2 vezes na semana. Galera, conta aí. Essa primeira etapa da nossa vida, né, já casados. Galera, pra quem sabe onde que é Itaguaí, assim, do centro do Rio, dá uns 60, quase 70 quilômetros. Né? Então eu pegava 3 conduções, né, a cada vez que eu ia pra lá. Ia de São Cristóvão pra Central, né? Eu pegava um ônibus... 5h30 da manhã. Isso, ó, galera, eu tinha que estar lá por volta de umas 7h30. Tá? Então eu tinha que sair, acordava às 5 horas da manhã, ia, né, de São Cristóvão pra Central e pegava lá uma van que ia direto, né, que era a van intermunicipal. Quem já pegou essas vans intermunicipais sabe como é que é. Que é assim, tem que ficar na fila e briga por aquele lugar. Se não tiver lugar, tem que ir em pé, se não, tem que ir sentado ali no chão. Então, era aquele sacrifício assim. E só quem sabe que pega Brasil... Avenida Brasil. Da Passarela 1 até Santa Cruz sabe o que é a Avenida Brasil, gente. Então, foi um sacrifício que eu passei 3 anos na nossa vida.
E aí, chegava em Itaguaí, ainda tinha que pegar outro lá pro interior. Sim, eu chegava no centro de Itaguaí, ainda tinha que pegar uma Kombi que me levava lá pra escola onde eu trabalhava. E aí ele trabalhava e nesse meio tempo ele fazia o mestrado também, porque a gente estava nesse processo de construção junto, né? E eu trabalhando pra caramba, pintava dia e noite pra entregar encomenda. E a gente ia vivendo assim, e mesmo com dinheiro assim apertadinho, a gente sempre foi organizado, né? Foi. Isso a gente sempre conversou desde a época do namoro. A gente sempre guardava, nem que sempre. fosse 20 reais, 50 reais, 10 reais. No início era isso, acho que sobrava 50 ou 100 reais, mas era aquele dinheiro assim, ele recebia o salário e já ia direto pro investimento, entendeu? Na época era poupança, né? A gente guardava o dinheiro, vou contar a história. Guardava o dinheiro. Então, assim, a gente foi construindo junto. E nesse primeiro ano de casamento eu fiquei doente, então eu parei de trabalhar um bom tempo. A gente ficou vivendo só com o que ele ganhava, que era muito pouquinho. E ele estudando e tal, aquela relação. Mas a gente queria estar junto, né? A gente queria construir tudo junto. E a gente tava ali muito focado. A gente tinha uma meta maior, né? E a gente foi juntando aquele pouquinho. Gente, o pouquinho que a gente ia juntando todo mês, olha, fazia milagre. Porque quando a gente precisava, tinham coisas que a gente precisava, as oportunidades surgiam, e quando a gente olhava para a poupancinha que a gente tem, a gente conseguia adquirir coisas assim que era quase que mágica, né? Como que o dinheiro, assim, rendia. E vamos pro ano de 2014, então. Em 2014 eu engravidei da Giovana. 6 anos atrás. Eu engravidei da Giovana em 2014. E em agosto, não foi? Finalzinho de agosto para setembro. Eu engravidei da Giovana e aí a gente já tava nessa de juntar, né? Então, assim, a gente melhorava de vida profissionalmente, ganhava um pouquinho mais, mas a gente continuava guardando, porque a gente tinha um objetivo. Nessa época a gente ainda tava em São Cristóvão, né? Isso. E aí o Felipe estudando pra caramba, e eu pintando e fazendo e tal. E aí quando eu engravidei da Giovana, a gente teve uma oportunidade, assim, surgiu a oportunidade. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas foi passagem barata, foi oportunidade de ficar na casa da minha prima, a gente foi para os Estados Unidos, né? Foi aí que tudo mudou de fato. Juntando todas as moedinhas, tudo que a gente tinha, estourando o cofrinho. A gente sentou, conversou e falou, olha, a gente vai ter um filho, a gente vai gastar para poder ir nessa viagem, mas aí a gente fez os cálculos, a gente pensou... não foi uma aventura, não foi uma aventura, não foi uma coisa assim... Foi extremamente calculado. A gente pesou várias questões para poder decidir ir. E fomos, né? Quando a gente chegou lá, a gente ficou na casa da prima do Felipe, que mora lá. A Manuela. Foi ela que ensinou tudo pra gente. A gente ficou quase um mês lá, né? 25 dias. E lá na casa dela, ela começou a falar pra gente sobre vida financeira. Ela tava contando um pedaço da história dela, particular pra gente, né? De perrengues que ela passou com vida financeira, com o trabalho dela lá também. E aí depois ela conheceu o marido dela e ela começou a contar como que o marido tinha vida completamente diferente do que ela viveu na casa dela, na família dela. Inclusive, pessoal, eu chamei a Manuela para fazer uma live, né? Mais pra frente eu vou anunciar para vocês e ela vai contar essa história para vocês. Só um parêntese, né? E aí com ela a gente aprendeu investir na bolsa de valores. A gente ficou lá e o marido dela começou a conversar. E a gente descobriu, né, como que existia... na verdade, eles passaram a mentalidade pra gente. A mentalidade, Então a gente, não sabia nada do que era investimento, sabe? A gente, não tinha nem noção. A gente não sabia que tinha outras formas. A gente conhecia, a gente sabia que existia, mas era algo assim, tipo... Inalcançável, né? Outro universo. Arriscado, entendeu? E aí quando ela falou pra gente que não era arriscado, que existiam formas de você investir o seu dinheiro de forma mais segura, né, e mais rentável, foi que a gente ficou assim, caramba! E aí a gente voltou pro Brasil. Gente, quem conviveu comigo naquela época, acho que a Letícia tá aí, ela vai lembrar. Eu só falava disso. Eu comecei a estudar, porque aí eu tava com um filho na barriga, né? E assim, às vezes, assim, eu percebo assim, como mãe, né, que muitas famílias, muitos pais, assim, às vezes não têm muita firmeza para fazer algo para si mesmo, mas quando tá um filho na jogada, aquilo vira um motor para você correr atrás e ir em frente, né? Exatamente. E aí, como eu tava grávida da Giovana, a gente ainda tinha dinheiro, né? Eu comecei a estudar, e aí na época tava o Tesouro Selic tava 14%. Então a gente começou
a colocar nossa reserva de emergência no Tesouro Selic. Que rendia pra caramba na época. Eu comecei a estudar sobre ações. Foi quando a gente começou a se lançar, né, amor? Foi. E assim, sempre com a vida organizada. Nisso o Felipe passou, ele estava estudando, terminou o mestrado, passou no concurso da Marinha lá, né? E a nossa vida foi melhorando. Mas mesmo melhorando, a gente continua em São Cristóvão o quê? 2 anos? Foi, mais uns 2 anos. Quando a gente se mudou, meio, que a gente conseguiu comprar esse apartamento à vista, gente. A Giovana tava com 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. Então a gente ainda ficou em São Cristóvão, tendo a mesma vida, mesmo com o salário dele tendo melhorado muito. Juntando a gente continuou com a mesma vida ali, tal, focado, porque a gente tinha essa mentalidade de esperar as oportunidades chegarem. Não antecipar sonho, mas a gente ir construindo e esperar as oportunidades chegarem. E investindo e tal. E é assim, né? Quando você tem uma vida organizada, assim, as oportunidades chegam, assim, elas vão chegando. Você vai aproveitando oportunidades que quem tá despreparado não consegue aproveitar. Né? Exatamente. Por isso que é importante a gente ter um plano de vida, gente. E é aí que a gente vai começar o e-book, tá? Pessoal, a gente tá aqui, a gente tá contando a nossa história, assim, não é pra fazer um drama ou ficar... Um sensacionalismo, não, entendeu? É pra mostrar pra vocês que, assim, que a gente não nasceu em berço de ouro, sabe? A gente nunca passou fome, né? Apesar de todas as dificuldades, assim, de início de casamento. A gente nunca passou fome, nunca passou nenhuma privacidade, mas a gente teve que reduzir, sim, muito o nosso padrão para nossa vida se encaixar naquela realidade. E a gente continuou trabalhando, desenvolvendo estudando, se desenvolvendo profissionalmente, aproveitando todas as oportunidades que a gente tinha para melhorar profissionalmente, para poder ir, né, alcançar alto. A gente sabia que é um processo, né? A vida tem esse processo. E a gente sempre teve esse negócio do plano de vida, de anotar, de se organizar. A gente sabia que isso era importante, né? E aí eu vou começar já a entrar no e-book com vocês, tá bom? Eu vou começar lá pelo iniciozinho, né? Que fala assim, o que é o plano de vida? Eu vou pedir pro Felipe ler, porque aí depois eu vou explicando, vai comentar. Tá? Você consegue ler alto? Eu só grifei alguns trechos pra gente poder deixar bem claro aqui, tá bom? Vai lá. Plano de vida é o que nos motiva a seguir em frente, que orienta os nossos sonhos. Isso. Ele é uma espécie de bússola, né? Que nos aponta o norte a ser seguido. E assim, no caso aqui, a gente está falando do plano de vida voltado para a vida financeira, né? Mas eu vou começar falando para vocês uma coisa bem prática, assim, porque o ideal é que a gente faça um plano de vida pensando em todas as áreas da nossa vida. Então, gente, eu vou abrir para vocês aqui um rascunho de algo que me ajudou a ir montando o plano de vida, mas é um rascunho bem velhinho, assim, que eu tenho. Que essa parte aqui é a minha pessoal, tá? Tudo que eu faço, eu compartilho com o Felipe. Então, o que tá aqui, ele sabe, são planos incomuns, mas esse não é o da nossa família. Eu tô abrindo o meu para vocês terem como exemplo de como começar praticamente a colocar isso no papel, tá? Só fazendo um comentário aqui, né? Aproveitando o comentário da Maria Cristina. Ela colocou aqui, que cumplicidade. Gente, é fundamental que o casal, a família... estejam juntos, com pensamentos, né, que sejam uma unidade. Porque senão, né, um vai querer uma coisa, outro vai querer outra e a coisa não acontece. Então, é fundamental o diálogo. Isso é um pano de fundo, né? A gente nem vai tocar nesses assuntos. Mas, gente, é o pano de fundo, né? Se não tiver ali o diálogo, uma unidade entre o casal, né? Não adianta nada fazer. Fica muito difícil. Não adianta porque a coisa não acontece. Exatamente. Então, assim, aí, ó, vamos fazer uma coisa bem prática. Você vai pegar um papel, um sulfite normal assim, ó. Vou fazer tipo... O que você fez aqui? Pronto. Aí eu queria ver se tá... Vamos lá. Aí, pessoal, é tipo um mapa mental. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou explicar pra vocês. Não vai dar pra ver muito, não. O que eu fiz? Eu coloquei meu nome aqui e coloquei tudo que eu sou, que eu acho que é importante pra mim, né? Então, eu coloquei assim, que eu sou primeiro, eu sou cristã, né? Somos católicos. Depois, esposa, mãe, dona de casa, sou filha.
e quero ser empreendedora. Coloquei aqui no centro, né? E fiz um balãozinho. E aí eu fui começando a pensar em várias áreas da minha vida, tá? A minha vida como cristã, a minha vida como esposa, minha vida como dona de casa, minha vida como mãe e a minha vida como filha e nora, né? Porque eu tenho uma nora, eu tenho uma sogra, tenho pais vivos, então eu penso muito neles, eles estão no nosso plano de vida. E aí eu fui linkando em cada área da vida coisas, primeiro eu coloquei as coisas que são funções minhas, tá? São coisas que são responsabilidades minhas e outras coisas que eu almejo chegar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso aprender. Então eu fui colocando em cada área da vida isso, né? Então coisas que eu queria alcançar na minha vida como cristã, na minha vida como esposa, entendeu? O que eu quero ser para o meu marido, o que eu preciso me dedicar, quais são as minhas responsabilidades como dona de casa, como mãe, né? E aí entra a educação da minha filha, o homeschooling, a educação cristã dela também, na nossa vida financeira, no suporte para os meus pais e para minha sogra. Enfim, e fui colocando também os sonhos que eu tenho assim para a vida, né? Você fazendo um mapa, isso aqui é um mapa mental que ajuda você a começar a construir o seu plano de vida. A gente tem um desse para nossa família. E esse que eu fiz, que é meu particular, quando eu terminei, eu sentei para conversar tudo com o Felipe, porque eu não posso sonhar com algo que ele não sonha, você entendeu, gente? Então, assim, eu não posso sonhar, por exemplo... Nem eu. E nem o contrário. Eu não posso sonhar, por exemplo, assim, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Mas aí ele não quer nem sair do Brasil, não quer sair do Rio de Janeiro, não quer... Como que a gente vai sonhar coisas separadas? Então, assim, a gente precisa sonhar os sonhos em comuns. E ele precisa me conhecer também. Então, assim, quando eu terminei, quando ele termina também... A gente mostra um pro outro e o que não combina, ou eu tento convencê-lo para que também seja o sonho dele, ou a gente entra no meio termo, ou eu apago, tá, pessoal? Porque assim, não adianta também você ficar ali naquela, né? Então assim, eu sugiro que vocês sentem e façam um mapa mental desse, sabe? Que ajuda muito, muito a vocês começarem a enxergar a vida de vocês. Né? Eu até botei aqui que os pensamentos a gente precisa escrever, a gente precisa ter isso anotado, porque na cabeça ele é como uma fumaça, ele passa. Você começa a viver sem planejamento, ele vai passar. Mas se você coloca no papel, além de você enxergar e ver fazer essa relação, né, do que é sonho, do que é realidade, você começa a juntar os dois. A realidade com o sonho, começa a se programar e a viver com foco. Né? Porque quando você tem prioridade, a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, a gente foca. É isso aí. Né? Então, assim, por isso que a gente colocou o negócio do plano de vida, né? E aí eu botei até aqui a frase do Thiago Nigro logo na primeira parte, porque a gente está falando de vida financeira aqui, né? E a vida financeira, gente, é sério. Todos os livros que eu li, todas as coisas que eu já estudei, que a gente já estudou sobre milionários, sobre investimentos, sobre histórias de sucesso, todos eles têm uma regra básica. A regra é clara. A regra é clara. Qual é a regra? Você precisa gastar menos do que você ganha. Gente, você precisa gastar menos do que você ganha. Você precisa, aceita isso. Aceita. E aí, às vezes você pode chegar e falar pra mim, né? Pra nós. Mas Felipe, Márcia, eu ganho muito pouco. Cara, eu ganho, sei lá, não é o que paga, entendeu? As minhas contas. Mas, gente, não importa o quanto você ganha. É importante gastar menos. Se você tiver que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir. É o sacrifício que você tem para alcançar uma vida financeira. Não, e viva dentro da realidade, né? Verdade. Viva dentro da realidade, gente, sabe? Observa a tua realidade, observa onde que você pode melhorar profissionalmente, onde você pode estudar, onde que você pode economizar por um período. Faça planos, de fato, né? E aí eu coloquei assim, essa frase do Thiago Nigro, né? Que ele fala que a liberdade, ele vai te permitir fazer coisas que por opção, não por obrigação.
E assim, a gente tem que lembrar que nós somos jovens ainda, a gente ainda tem saúde, tem força de trabalho. Esse é o melhor momento da nossa vida pra gente construir, pra gente não ter preguiça, pra gente estudar, pra gente se dedicar, se doar, entendeu? Porque quantas vezes a gente não vê, principalmente agora nessa pandemia, foi isso que motivou muito a gente a compartilhar. A botar, a tirar esse projeto do papel, olha, a né? gente nós temos amigos que ganham muito mais do que nós, mas que estão muito mais endividados e ferrados do que nós agora, Por né? conta de desorganização, de não ter um plano entendeu? de vida bem estruturado, claro. E lembrando que assim, também, isso eu vou falar depois, né? Que assim, a vida, ela tem um movimento, a vida não é uma coisa fixa, que você vai botar ali no plano e pronto, acabou. Não, o plano, ele vai te dar uma orientação, que conforme você vai caminhando, você vai aprendendo, vai amadurecendo, ele também tem essa flexibilidade, né? No final do ano passado, eu fiz um projeto da Mônica, que eu planejei esse ano todinho, assim, de forma mais detalhada, né? E veio a pandemia. Um monte de coisa que eu planejei, eu não tô conseguindo aplicar por questões óbvias, eu não consigo sair, enfim, o mundo mudou de pernas pro ar. Mas o plano continua funcionando, porque eu tenho um objetivo a ser traçado. A gente só mudou um pouco ali, fez aqueles reajustes, mas o plano funcionou. Na prática ele funciona. O plano que funciona na prática é aquele que não é rígido, é uma coisa que, como a vida, né? O que é fixo e rígido é a morte, gente. A vida, ela é dinâmica. Então, assim, faça o plano de vida, ele é importante, inclusive para o relacionamento ter essa troca, mas saiba que a vida tem um movimento, tá? Ele se transforma. Ela se transforma, né? Junto com a tua maturidade, junto com as coisas que você vai aprendendo. Então, vamos lá. Entenderam o negócio do plano de vida? A partir disso aqui, vocês vão conseguir começar a montar um plano de vida. E aí, né, vocês viram todas as áreas da vida? Eu peguei cada coisinha dessa, você vai pensar aqui agora na vida financeira, tá? Pega cada coisinha dessa e joga lá para a vida financeira. Então, na minha vida como cristã, o que dessa parte financeira tem na minha vida cristã? Tem o dízimo, tem a contribuição com a caridade, né? Que isso é importante, gente. Isso é fundamental, tá nos seus gastos mensais. Né? A sua parcela de contribuição, de devolução para Deus de tudo aquilo que Ele te dá. Né? E quanta gente tá tão enrolada financeiramente que não consegue contribuir, que fica sempre naquela posição de receptor, de coitadinho, e não se coloca, né? Na sua vida como esposa, como que você pode financeiramente ajudar seu marido, né? Na sua vida de dona de casa, como que financeiramente você pode economizar, ou você quer quer comprar alguma coisa, junta o dinheiro antes para comprar à vista, na promoção. Então você vai pensando assim, na educação dos seus filhos, como é que eu vou fazer para escolher uma escola que seja boa e que caiba no orçamento. No nosso caso é o homeschooling, então assim, a gente tem um orçamento mensal, que a gente não passa daquilo ali, entendeu? O dinheiro separado mensal para aquele gasto ali, então você organiza a sua vida, né? Como se você precisa ajudar seus pais ou sua sogra, deixa aquilo ali organizado. Então assim, você consegue ir fazendo esse planejamento financeiro de acordo com cada área da sua vida também, tá bom? Então vamos lá. Aí eu coloquei como passo 1, né? Para quem viu o planner, eu já comecei colocando o cálculo para você saber quanto que você precisa juntar para a liberdade financeira. Eu coloquei logo no primeiro passo, assim, não é para assustar não, tá, pessoal? Porque quando a gente faz o cálculo, a gente vê, caraca, mais de R$1 milhão! Nunca vou conseguir! Mas não, gente, eu volto a falar, a anotação tem um poder magnífico na nossa vida. Quando a gente coloca esse valor lá no nosso projeto de vida, lá na nossa anotação, aquilo, Deus também vai trabalhando em cima daquilo, tá? Na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa disposição ao trabalho, e as coisas vão acontecendo. E aí vocês podem ver lá no planner que eu botei, né? Esse pedacinho que eu peguei lá no Instagram do Felipe, que ele tem uma comparação de quem investe R$500 por mês numa renda variável, né? E quem investe R$500 por mês
na poupança. E a diferença é grotesca, né? Vocês vão ver aí, não vou entrar muito no detalhe, mas vocês vão ver. Esse cálculo é real, tá, pessoal? Hoje, 6 anos depois de ter começado, a gente pode garantir que antes a gente duvidava disso aqui. Não, mas e o momento, assim, tá propício para ir para renda variável, sabe? Porque a poupança... a Selic agora tá, ó, baixinha. E vai diminuir, então você vai acabar deixando seu dinheiro lá se desvalorizando. Exatamente. Então, se Tá? você tem dinheiro na poupança, saiba que você está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. E então tá. Então, para começar, a dica é essa, né? O plano de vida, faz lá o cálculo para você ver. E aqui você pode viajar também, tá, pessoal? Você pode fazer de acordo com a sua realidade hoje. Eu botei aqui o exemplo de 5 mil reais, né? Mas você pode também sonhar para daqui tanto tempo, quanto que você quer ganhar. Mas não se assustem com esse valor. É possível, tá bom? Bora. Segundo passo, trace seus objetivos claros. A gente até já adiantou um pouco aqui, Um pouco né? no plano de vida, acho que já ficou O plano claro, de vida né? já começa a dar esses objetivos mais claros, né? Mas aí eu vou detalhar um pouquinho mais, né? Que eu botei aqui, você precisa ter objetivos claros e específicos. O ideal é que você pense na sua vida como uma linha do tempo. A linha do tempo é maravilhosa para você pensar a sua vida, né? Para você ir planejando e pensando na sua vida. Se você tem filho, por exemplo, se você tem o primeiro filho agora, ele acabou de nascer. Na linha do tempo, como é que você pensa em fazer? Você vai precisar de uma creche, vai botar na escola só com 4 anos, ou com 2, ou enfim, você vai pensando mais ou menos. E tudo assim, gente, ó, numa folha simples você pode fazendo, anotando. E aí eu vou dar, ó, eu gosto de usar esquema de planner, tá, pessoal? Eu uso esse modelo da Livinha Pandoca, mas pode ser papel comum. Eu gosto muito de planner. A gente sempre programa o ano seguinte, por volta do mês, assim, em agosto, setembro, a gente já começa a programar o ano seguinte. E a gente sempre pensa na nossa vida nessa linha do tempo, né? Então, assim, para 2021, a gente já está pensando. A gente vai ter o Estevão agora em novembro. Então, a gente sabe que a realidade com o bebê, existem algumas privações, existem alguns gastos, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, né? Como, por exemplo, viajar. A gente tinha planos de viajar mais para o início do ano, mas com o bebezinho pequeno a gente não vai conseguir, então a gente cancela, já é menos um gasto. Então é muito legal você programar a sua vida, né? No planner é legal porque normalmente os planners eles têm assim um negócio assim, ó, de planejamento anual, tá vendo? Que você consegue ver todos os meses. E aí a gente começa a programar qual o mês melhor pra gente viajar, que fica mais barato. E a gente também não pega tudo cheio, pega hotéis melhores com preços muito melhores, passagens mais baratas. Se tem aniversário, né? O aniversário da Giovana ano que vem vai ser em maio, né? Tipo, Então vamos lá, em maio a gente vai fazer festa ou não? A gente vai viajar ou não? O que a gente vai fazer? Então, assim, se você quer programar festa, viagem, então já começa a programar tudo antes, não espera chegar. Entendeu? Até para você ver se vai caber no teu bolso ou não. Pra saber se vai caber no teu bolso. Detalhe importantíssimo. Porque primeiro você começa a botar tudo no papel e aí depois você vai articulando o teu sonho que tá aqui com a realidade, né? Se vai ser possível Se vai ser possível ou não. E aí você vai cortando aquilo que não tá dando. Então, assim, né? Essa parte do traço dos objetivos claros seria isso. Você já prevê os próximos gastos ao longo do próximo ano, ao longo né? Então, assim, se você sabe que vai precisar trocar o carro, você já começa a se planejar antes. Se você conseguir planejar 2 anos antes de juntar o dinheiro, você já vai comprar o carro até com mais desconto à vista, né? E você não vai se endividar. Se você for comprar parcelado, você vai comprar 2, 3 carros. Então se planeja. Vamos lá. Senão não vai dar tempo. Terceiro passo, organize suas finanças, que cabem tudo isso que a gente já falou. Mas eu anotei aqui, gente, ó. Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui nesse plano, porque para quem tem dificuldade de organizar a vida financeira, para quem está endividado e tem dificuldade de organizar a vida financeira, eu vou trazer a fórmula do Tim Harvey, que é aquele autor do livro O Segredo da Mente Milionária. Ele tem uma fórmula que é para você administrar o seu salário, tá?
E a fórmula é o seguinte, depois eu vou deixar para vocês nos stories, mas é assim, eu vou falar bem rapidinho. Ele fala assim, para você, se você quiser anotar, ele fala 5% do seu salário. Deixa eu beber uma água. Ele fala assim, 5% do seu salário, você destinar logo para doação, para dízimo, para caridade, tá? Ele fala 5%, a gente colocou 10% no nosso. Mas vamos usar a fórmula, eu vou falar aqui da fórmula dele, tá bom? Que é uma fórmula que funciona, que ajuda muitas pessoas que têm problema com organização financeira e tá precisando começar. Então esse é o primeiro passo, tá bom? Aí ele fala assim, 5% de doação, dízimo e ajuda, né? Para caridade. 10% você já separa para sua vida no futuro. É aquele dinheiro que você não vai mexer. Você vai pegar 10% do seu salário e vai colocar lá para não mexer nele, não pensar nele. E esquece ele durante os próximos 20 anos. Né? O dinheiro previdenciário. E aqui é um ótimo lugar para você colocar em ações. Né? A gente vai falar sobre ações ao longo prazo. Esse é um bom local para você, dinheiro para você tirar e colocar em ações de boas empresas, perenes, que paguem dividendos e que vai aumentar o teu capital, tá? Aí depois ele fala assim, reserve 10% do seu salário também para lazer, festas, saídas, tá bom? 10% então, você pegou lá o seu salário, pega 10% e você vai guardando, você vai dividindo para esses gastos mensais com lazer, com saída, com festas, porque né, a gente precisa de lazer. Não só de pão vive o homem. Não, né? Só de pão vive o homem. E aí ele fala para você não passar desses 10%, tá? Então assim, se você tem o seu salário, sei lá, 10%, R$200 por mês é o que eu posso gastar com festa, com saída, com lazer, seja concreto nisso, tá? Não passe disso. Outros 10% ele fala para você investir na sua educação pessoal. Aqui não entra a educação do filho, tá? Educação do filho vai entrar nos gastos mensais. Essa educação pessoal é para você crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer para você investir em você, porque a gente não pode nunca parar de estudar, gente, nunca. É um engano esse negócio, né? A gente acha que a gente vai passar pela escola, universidade, e depois não vai precisar mais estudar. Não, a gente tem que estudar até o fim da vida. A gente tem que estar sempre em constante desenvolvimento, tá? Então, assim, tira isso da cabeça de que acabou a faculdade, parou de estudar. Não é assim. Ainda mais hoje em dia, né? Profissionalmente também, a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, esse seria um dinheiro que você reservaria para isso. Outros 10% seriam para viagem e compra de carro, coisas mais no médio e longo prazo, assim, um pouco mais caras, né? Ele fala para você ir juntando não todo tão mês. Necessárias. Todo mês você pegar 10% do seu salário, se você quer fazer uma viagem, todo mês pega aquele salário e vai juntando para quando você for fazer a viagem, você conseguir pagar à vista, sai muito mais barato, né? Você consegue se programar. E ele fala que 55% do seu gasto, do seu salário, que seria destinado para os gastos mensais, que aí é aluguel, as contas, né? Conta de luz, gás, supermercado, gasolina, escola da criança, plano de saúde. Então, assim, essas coisas, essas contas mensais, você não deveria ultrapassar 55% do seu salário, tá bom? E aí a gente volta a falar, né, que você tem que fazer a sua vida caber dentro disso, entendeu? Às vezes exige um período de sacrifício, mas você está almejando outras coisas, né? Com certeza. Você pode, essa é a fórmula que ele ensina, que funciona muito, muito mesmo para muita gente, para quem tem problema de organizar as finanças. É por isso que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. E onde guardar o dinheiro economizado? A gente não vai falar muito, dessa vez, sobre os tipos de investimento, tá? A gente não vai ficar falando muito de Tesouro Selic, CDB, ações, a gente não vai falar dos tipos, porque isso aí demanda mais tempo. A gente vai voltar a falar desse assunto mais pra frente, aonde você vai guardar esse dinheiro, mas hoje a gente tá falando do plano de vida, tá? Outra dica bacana é você simplificar suas finanças, como eu botei aqui, né? Procura ter um banco
banco só, um cartão só, uma conta só na corretora, não precisa ficar fazendo várias, entendeu? Que para você administrar é muito mais difícil, você perde mais dinheiro. E colocar, aqui ó, é fundamental. Por que a gente está falando isso? Porque é fundamental você saber exatamente quanto que você ganha e quanto que você gasta. Parece óbvio isso, né? Parece óbvio, mas as pessoas vivem... Uma das maiores dúvidas, né, que chegam até nós, que nos procuram, perguntando exatamente isso. Não é nem dúvida, a realidade das pessoas é muito essa. Elas recebem, mas não sabem quanto ganham e quanto gastam, entendeu? Então, assim, até a questão da vida de casal, né? Quando a gente casa, assim, nós somos muito a favor disso, assim, de casou, vamos unir as coisas, né? Aqui em casa, assim, eu tenho acesso a todas as contas, a conta do Felipe, que é uma, né? E ele tem acesso à minha, e nós somos a família, a renda da nossa família. É o nosso dinheiro, é o nosso patrimônio. Combinado, e tudo nosso é combinado. Então vamos lá para outro passo. Vamos. Aí eu botei o quarto passo sobre dê valor à sua profissão. Por que eu coloquei isso, gente? Porque o seu trabalho, ele é a principal fonte de acumulação de riqueza, tá? Eu vejo muita gente entrando nessa de investir em ações, investir na bolsa, achando que vai investir ali R$1.000 e vai ficar milionário. E vai viver de renda. Vai viver de renda. Rapidinho. Gente, isso é uma ilusão, tá? A principal fonte de renda sua, de acumulação de riqueza, é o seu trabalho. Então, assim, o seu trabalho é importante, dedique-se a ele, estude, aproveite as oportunidades do seu trabalho. No nosso trabalho, a gente tem muita oportunidade de aprender coisas que vão além da nossa função. Né? Eu vou dar o exemplo aqui do Felipe. Assim, esse ano, ele foi designado para trabalhar com educação à distância. Educação à distância. Ele não entende nada disso. Assim. Nunca trabalhei nessa área. Nunca trabalhei nessa área, mas ele teve que pesquisar equipamento, pesquisar como que faz gravação, quais são as plataformas. Qual a metodologia. Ele poderia chegar pro chefe dele e falar, né? Não entendo nada disso. Não entendo, chama outra pessoa para fazer. Mas não, ele foi lá, vamos ver como é que faz. Então vamos lá. Outra coisa que ele teve que trabalhar foi com licitação, né? Isso, Ano passado ele teve que trabalhar com licitação e assim, ele é orientador pedagógico, gente. Então assim, ele teve que aprender sobre coisas de licitação, de como como comprar, como vender e tal, porque ele viu que precisava de alguém lá para ajudar e ele não se esquivou, ele aproveitou a oportunidade para aprender. Né? E assim, então, dê valor à sua profissão, por mais que você tá no emprego que você não quer, você quer melhorar de vida, aproveita as oportunidades, os contatos e as oportunidades de aprender coisas que vão além da sua função. Você tá entendendo? Seja útil, até eu botei aqui, né? O mercado, ele precifica a qualidade do seu trabalho. Seja útil, seja eficiente. Aprenda, se coloque à disposição. Fundamental isso, gente. Que aí, assim, você pegando o seu salário, melhorando profissionalmente e tendo uma vida financeira organizada e investindo, aí você acumula riqueza, tá? Todos os grandes milionários vivem assim, tá, gente? Não se engane achando que eles são milionários e que eles não sabem quanto ganham e quanto gastam. Isso é uma mentira. Os milionários, eles sabem sim. Eles se programam, eles sabem quanto gastam e quanto ganham e eles vivem essa regra que é verdadeira. Gaste menos do que o que você ganha. Não existe isso. Essa é uma ilusão você achar que vai viver assim e vai ficar milionário, tá bom? Então, dê valor ao seu trabalho. E aí eu cheguei no passo 5, né? Que é o ideal, é você investir 20% da sua renda mensal para acumular riqueza, né? Para você pensar no seu futuro. A gente já tá vendo aí as crises da Previdência, né? A Previdência da aposentadoria, gente, já era, né? Já sempre foi problemático, assim. Se você parar para conversar com seu pai, com seu avô, eles vão falar que contribuíam muito mais do que recebem hoje. Conversa com eles que eles vão te falar. A minha tia sempre fala isso. Então, use a sua força de trabalho, a sua juventude, a sua saúde
Nós somos saudáveis, gente. Quanta gente não tem condição de saúde, né? Nasce com problema de saúde ou vive com problema de saúde, não tem força de trabalho. Use a sua juventude para trabalhar, para construir, sabe? Não é o dinheiro pelo dinheiro. Como eu falei para vocês lá na frente, né? Quem tem dinheiro consegue ajudar em boas obras. Consegue ajudar a sogra, o pai, consegue ajudar as obras de Deus, consegue ter uma harmonia familiar. Quantas famílias a gente tem visto que teriam tudo para estar bem, né? O casal que se ama, mas vive em desarmonia, em conflito, porque não tem uma vida financeira estabilizada. Tem uma amiga que estava falando hoje, né? Ela me mandou áudio falando que o pai dela já tá idoso e não consegue parar de trabalhar porque ele nunca se programou e ele tem um padrão de vida que se ele parar de trabalhar, ele não vai conseguir, entendeu? Então, assim, se planeje mesmo. O futuro vai chegar, pessoal. É isso que eu ia falar. Gente, o futuro vai chegar, né? O Thiago Nigro, ele tá fazendo uma maratona ali de lives e ele falou assim, o tempo é a balança da justiça. Então, gente, isso é a pura verdade. O quanto tempo, sabe, não dá para lutar. Então, o tempo vai passar, o futuro vai chegar e a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar pronto, a gente precisa ser, né, ordenado, estar planejando esse futuro. Senão, né, o futuro vai chegar e, como chegou agora, nesse momento de crise, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Entendeu? Então a gente precisa, de fato, ter uma vida ordenada, planejada, para que a gente tenha um futuro mais tranquilo. Exatamente. Aí eu vou pular o passo 6, porque ele está bem explicativo, né? De você não depender só do banco, de você realmente buscar uma coisa mais autônoma. Estuda, gente. Para de preguiça. Hoje em dia no YouTube tem um monte de coisa, né? Hoje a internet, gente, você pode aprender tanta coisa. Vai lá, o dinheiro é teu, toma posse dele. Aprenda a investir, seja autônomo, né? Aí o passo 7, de você montar uma carteira de acordo com o seu plano de vida. Eu também vou passar rapidinho por isso aqui, porque você vai, de acordo com o seu plano de vida, você vai escolher aquele investimento que cabe melhor para cada projeto, tá? Então a gente já viu que aquele que é lá para aposentadoria, você pode começar a estudar sobre ações de boas empresas que pagam dividendos. Se você vai usar dinheiro de forma mais curta, coloca no Tesouro Direto, que pelo menos você não perde lá, na poupança está perdendo para a inflação, entendeu? Então assim, você vai depois estudando cada investimento que cabe para dentro do seu plano de vida. E aí entra a reserva de emergência. Muita gente quer pular essa fase da reserva de emergência, mas a reserva de emergência é fundamental, porque emergências acontecem, pandemias acontecem. Exatamente. Tem uma galera aí que tá bem ferrada porque não tem reserva de emergência. Não teve reserva. Não deu valor a isso. E tem uma galera também que eu sei que está se dando bem porque tem reserva de emergência. Então, tinha caixa para poder comprar. Exatamente. Vai ter esse tempo para poder se organizar e se reestruturar, tá bom? A gente deixou explicado lá no e-book. E aí vamos para o último passo. Investir é pensar no longo prazo. Por Essa quê? é a mentalidade, galera. Porque quando você chega no último passo, eu até botei lá no finalzinho, se vocês viram, o caminho que você deve percorrer para chegar à liberdade financeira passa por 4 fases. Sair das dívidas, saiam da dívida. Poupar dinheiro. Acumular riqueza e viver de renda, que é a liberdade financeira, né? Esse é o A sonho, gente tá falando aqui nesse book para quem está na fase 2, tá? Para quem já está poupando dinheiro, para quem não tem dívida. Nós estamos na fase de acumulação de riqueza para viver de renda, né? E aí, quando você chega, consegue montar tudo isso aqui, gente, você começa a estudar a melhor forma de você fazer esse dinheiro que você está acumulando render, né? E a pergunta que não quer calar, que colocaram lá na caixinha de perguntas pra gente, qual foi? Nós já chegamos à liberdade financeira? E aí, o que vocês acham? Pessoal, vamos responder junto? O que vocês acham? Ainda não, galera. Não, ainda pessoal. não. A gente ainda não chegou à liberdade financeira. A gente está nessa fase, né, de acumulação de patrimônio.
Mas, por que a gente está falando com tanta autoridade aqui para vocês? Eu falei assim, Felipe, vamos fazer uma analogia bem simples, assim. Usando a linguagem marinheira, vamos lá. Imagina que você está no meio de um alto mar, tá? Num mar que você só consegue ver a imensidão. Você está lá com o seu barco e você achou um mapa. Você lê aquele mapa de pessoas que percorreram aquele caminho e aí você acredita, né? Você fala assim, caramba, vamos seguir esse mapa? Porque a gente está no meio do nada. A gente não sabe para onde ir. Vamos seguir esse mapa para ver se dá certo? Foi o que a gente fez, né? Exatamente. A gente foi aprendendo sobre vida financeira e a gente foi colocando em prática, mesmo sem conseguir ver a terra ainda. Hoje a gente está numa situação, gente, que o nosso barquinho já consegue ver. Né? Uma terra à vista. A gente já consegue ver que a terra existe. Sabe, a gente com 6 anos, gente, 6 anos não é muito tempo, né? 6 anos não é muito tempo. A gente começou 6 anos atrás e hoje antes a gente não conseguia ver a terra. Hoje, da onde a gente tá, a gente vê que seguindo aquele roteiro, a gente já consegue ver a terra. Ela existe, ela tá ali, sabe? Então, nós estamos naquele ponto de quem não tem nada para quem vai chegar lá. A gente tá bem no meio do caminho. É mais fácil pra gente falar com vocês que esse plano tá dando certo e a gente consegue ver, do que talvez para alguém que já tá lá no finalzinho e você já tá vendo o cara milionário com a vida feita e você fala, mas para ele foi fácil, ele é milionário, entendeu? A gente tá bem naquele meio do caminho, que a gente já consegue ver a nossa liberdade financeira, o nosso milhão, mas a gente ainda não chegou lá, mas a gente também não tá lá no início, perdido. Vocês entendem? E é esse caminho, gente, que a gente quer trazer para vocês. Quer que vocês nos acompanhem, sabe? Porque a gente está vendo que ele é um caminho certo. Então, se vocês estiverem com a gente, tenham certeza que vocês vão estar no caminho certo, galera. A gente quer dividir, né? Porque a gente está vendo muita gente passando por esse sufoco, né? Ainda mais agora, né? No meio de uma pandemia, as pessoas estão passando muitos perrengues e a gente está conseguindo ficar super bem, sabe? Continuamos mantendo o nosso plano, a gente já enxerga a terra à vista, a gente sabe que para chegar lá na terra à vista a gente ainda vai passar por uma longa jornada, por alguns dias em alto mar, a gente ainda vai passar por algumas arrebentações, o nosso barco vai ter que ancorar ainda, mas a gente já consegue ver e a gente consegue falar pra vocês que é possível. Quem conheceu a gente na época de namoro, eu tô vendo, tem muita gente, a Carol aqui, ó, tem muita gente, eles sabem como que a gente é, né, uma pobrinha. E assim, como que ao longo do tempo a gente foi aproveitando as oportunidades, né? Porque também tem isso, quando você se organiza, você consegue aproveitar oportunidades que a maioria do mundo não consegue, né? Como teve agora a queda da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores caiu, tinha gente que não estava pronto e se ferrou, né? Mas a gente fez o quê? A gente comprou mais, comprou na promoção. Então, assim, ações de empresas que a gente acreditava, que a gente acredita, que a gente confia e acompanha, a bolsa caiu, a gente comprou na promoção, gente. É como comprar, assim, uma bolsa da Michael Kors com 70% de desconto. Imagina. Só que ações ainda é melhor, né? Porque a bolsa estraga. Exato. As ações, elas vão rendendo. As ações vão rendendo. E aí você tem a chance, ó, de multiplicar seu patrimônio. E o que eu coloquei lá até no último passo, né? Falando a constância. Sejam constantes. Todos os meses. Não tem muita... Até investir na bolsa, né? Na bolsa de valores, da forma que a gente acredita... da forma que a gente vê, que é como os milionários fazem, que é realmente como as pessoas de sucesso fazem. Não existe muita euforia, sabe, gente? Aí chega a ser monótono, porque assim, você já conhece as empresas, você acompanha aquelas empresas, sabe que elas são de setores perenes, que elas são boas pagadoras de dividendos. Então, assim, eu gasto o quê? Meia hora por mês? Por mês eu gasto meia hora para fazer lá a minha compra, para analisar como é que tá o preço, como é que tá o mercado. É porque a gente tem uma falsa impressão, né? Quem ainda não investe, se você ainda não investe, né, em bolsa de valores, né, em mercado de ações,
acha que é aquele perfil que você vai ter que ficar o dia inteiro olhando, analisando o gráfico, se vai para cima, se vai para baixo. Pessoal, isso aí é uma outra, né, um outro trabalho, né, que a gente não é o caminho que a gente optou. Sim, você tem que estudar, né? Que é o papel do mas day trade. Mas é bem menos do que você imagina, entendeu? O gasto de tempo com isso por mês é muito pequeno. Depois que você começa, se inteira, escolhe o seu caminho, é uma coisa muito simples. O Felipe recebe, eu já pego aquele dinheiro que a gente já tem a vida ordenada, eu já pego aquele dinheiro, já compro as ações que eu vejo lá, faço aquele estudozinho rápido, já compro e pronto, acabou, vou dormir tranquila. A bolsa caiu, a bolsa subiu, eu não tô nem aí, sabe por quê? Na verdade, assim, quando ela cai, eu vejo se dá pra comprar mais com o que a gente tem no caixa, né? Mas assim, eu não preciso ficar me preocupando, nem perdendo a noite de sono, porque o nosso dinheiro a gente só vai tirar no longo prazo. Daqui 10 anos, daqui 15 anos. Você tá entendendo, pessoal? A gente tá numa fase não de ficar gastando. A gente está numa fase de construir patrimônio. E isso não significa que você não vai poder gastar com bobagem, fazer uma viagem, fazer uma festa, passear. Não. Tudo organizado você consegue fazer. Ano passado a gente foi para onde? A gente foi para Disney. Foi muito legal. Todo ano a gente viaja. Dá para viver, galera. Dá para viver bem. Dá para viver bem. Você organizando, planejando. Você pagando à vista sai muito mais barato. Você planeja... comprar as coisas quando ninguém está comprando, então você compra muito mais barato. O nosso apartamento a gente comprou à vista, justamente porque ninguém tinha dinheiro, o cara estava desesperado e a gente aproveitou a oportunidade. Então, você está entendendo? Você aproveita oportunidades que ninguém aproveita, né? E você pode também contribuir para as obras de Deus, porque, né, a gente consegue, como eu falei, a gente consegue doar o dízimo, consegue ajudar em obras de caridade se você tem dinheiro. Se você não tem, você passa a ser mais um, né? É só aquele cara que depende, né? Só um cara que só depende, nunca se depende coloca. de Deus, Nunca se dá, nunca é importante se Deus depender de Deus, mas devolver para Deus, gente, é uma coisa maravilhosa. Exatamente. Gente, é uma coisa maravilhosa. É verdade. E é isso, conseguimos! Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Queria agradecer aqui imensamente todo mundo que pôde ficar aí até o final. Daqui pra frente, o perfil da Marcinha, ele vai estar sendo... Eita, que a Giovana chegou agora também. Ele vai começar a ter alguns conteúdos, muitos conteúdos, falando sobre a vida financeira. Então acompanhem lá a Marcinha. A gente não conseguiu aprofundar todos os detalhes aqui do e-book. A gente tentou falar o máximo, mas no decorrer do tempo aqui a gente vai... E pessoal, eu tô fazendo umas parcerias tão bacanas. Tem o Investidor Crônico, a Mônica Camati. O Investidor Crônico tava aí, ó. A Bruna, quem mais? A Mari. Gente, uma galera muito legal que a gente chamou pra gente falar. A Gaba. Aí, né? Várias pessoas que a gente vai chamar para conversar sobre esse assunto, pra gente destrinchar. Muita coisa aqui, ó, que a gente vai fazer no Instagram. Quem não baixou o e-book ainda, baixa lá, gente. Começa hoje, não perde tempo. Não perde tempo. Galera, vambora. O tempo tá passando. Tá na hora da gente mudar a nossa postura, a nossa mentalidade. Vambora, vamos viver. E eu queria terminar, acho que dá tempo, hein, de cantar o refrão dessa música, gente. Que tem tudo a ver com o nosso planner. Que é preciso saber viver, gente. É preciso saber viver para que a gente tenha uma vida, sabe, íntegra, uma vida plena e que a gente possa realmente ter um futuro maravilhoso ao nosso alcance, né? Isso aí. Foca no céu, galera. Olha no céu. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Valeu, galera. Até a próxima. A live vai ficar salva, pessoal. Compartilha pra gente ajudar esse Brasil. Vamos voar. Uhul!